Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre essa parte aí que eu vi o pessoal entrando em pânico com essa tributação dos dividendos e o fim do JCP. E eu resolvi dar uma analisada sobre isso, né? Para entender o que é que está acontecendo e qual o motivo desse pânico todo, dessa discussão toda, dessa preocupação. Vi vários vídeos aí, os caras falando, agora eu vou investir nos Estados Unidos porque lá paga menos, não vale mais a pena aqui. Não é bem assim, né? Eu dei uma analisada, talvez eu esteja errado. Se eu estiver errado, vocês aí coloquem nos comentários, é bom também, vamos ter essa discussão. Não quer dizer que eu estou certo, também não quer dizer que eu estou errado. Não vi a lei ainda, não li. Basicamente um estudo rápido que eu fiz de 20 minutos, meia hora, e eu queria trocar umas ideias com vocês aqui. Essa nova forma de tributação assim, essa melhoria na tributação brasileira, que já deveria ter sido feita há muito tempo, né? Ainda bem que o ministro Paulo Guedes aí está tentando fazer isso. Eu acho isso como muito positivo para a economia brasileira, para o mercado brasileiro, para as empresas brasileiras, para a bolsa brasileira. E essa parte, evidentemente, de tributação nos dividendos é só mais um ponto, né? Fora do Brasil já acontece, Estados Unidos já se paga 29%, por exemplo, no Canadá também se paga, então é algo normal. Evidentemente, tem algumas formas que você evita essa tributação, como aqui você tem o que se chama do RRSP, você tem também o TFSA também que você evita. O RRSP você só vai pagar essa tributação que também paga quando vai tirar no final, quando você se aposenta. Já o TFSA, que é um dele já taxado, qualquer lucro dentro dele você não tem, então é um pouco diferente. Mas vamos falar do Brasil. Basicamente ele está dividindo essa melhoria, digamos assim, do sistema tributário brasileiro em 4 fases, não é? Primeiro é essa parte da unificação dos tributos federais, não é? Que é a parte do imposto de renda e do COFINS também, que é uma parte importante de se fazer, e estão criando esse que chama, acho que é CBS, de 12%. Mas não vou nem entrar nesse detalhe, é só para enumerar. A segunda fase seria essas mudanças no IPI, que o governo está pretendendo fazer. A terceira parte, que é a parte que interessa a todos vocês, a todos nós, que é essa parte realmente da tributação do imposto de renda, como é que ela vai funcionar. E a quarta fase, que é essa parte da desoneração. E a quarta fase, que é essa parte da desoneração, essa palavra em português para mim está difícil, da folha de pagamento. Ou seja, eles estão indo etapas por etapas, unificação de imposto e a desoneração deixaram por último, já de propósito. Porque político é fogo, você não pode confiar, né? Todos têm sua agenda particular. Então, o governo tem medo, evidentemente, que façam isso e tentem voltar para negociar itens do passado por motivos populistas, para eleitoreiros, digamos assim, não é? Com esse pessoal que não tem compromisso nenhum com o crescimento do país, com o futuro dos filhos. E aí vão querer fazer coisa populista só por fazer. Então, primeiro eles querem ajustar a parte de tributação e depois vão ver os benefícios. Mas vamos para essa fase 3, que é essa parte do imposto de renda e a tributação dos dividendos, que é o que importa, que é o que a gente está discutindo aqui, e vamos entrar com um pouquinho mais de detalhes. Quando você faz a comparação, é claro, essa tabela que você está vendo aqui, hoje em dia o que é que você paga? Isso eu estou somando o imposto de renda mais o CSLL. E essa é a parte que eu quero discutir com vocês, ó, nessa tabela que eu estou apresentando aqui. Esses 34% que eu estou falando aqui é o atual para as empresas, e esse de 0% é o atual também para quem recebe dividendos. Esses 34% inclui o imposto de renda, mais aquele CSLL, né, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. E a proposta, que é de 19% para as empresas, ou seja, uma redução de 15%, e de 15% para quem recebe dividendos. Ou seja, esses 15% que estava a mais no imposto de renda que foi retirado foi para a parte de dividendos. E é uma forma do governo tentar manter receita. O que normalmente não vai acontecer, né? Porque as empresas têm como fazer uma manobra aí, tem subterfúgios de fazer isso aí para evitar que isso aconteça. E um dos impactos já de cara é que a tendência também é que se acabe o JCP. Isso vai afetar bastante bancos. Quando você analisa os resultados de bancos, falam que para os grandes bancos, entre 11% e 13% do resultado do banco está atrelado a essa parte aí do JCP, porque você reduz o lucro líquido da empresa e não paga imposto sobre isso. E para os bancos pequenos é até maior esse número, 19%, 20%. Então vai ter um impacto grande nesses bancos. Apesar que a maior parte das empresas usam também o JCP, né? Que ajuda elas em termos do lucro líquido final. Mas vamos continuar. Lembrando que no Brasil, a parte de imposto de renda sobre dividendos já ocorria até 1995. O motivo que isso foi retirado é porque basicamente foi considerada dupla tributação e a Constituição brasileira não permitiria isso. Não permitia. Então vai ter que ter uma mudançazinha na regra aí, ou como se faz. Por isso que foi retirado, né? Mas isso já existiu no passado no Brasil, não é que nunca aconteceu, já existiu. Essa unificação do imposto de renda é algo importante nessa tabela aqui, como você está vendo também, olha. Que nesse momento o imposto de renda para renda fixa, por exemplo, é um outro impacto que vai ter. Que até 6 meses você paga 22,5% de imposto. De 6 meses a 1 ano, 20%. De 1 ano a 2 anos, 17,5%.
com mais de 2 anos 15%, e agora a tendência é que essa alíquota seja de apenas 15%, ou seja, é a unificação. Muitos falam que isso vai ter um desestímulo no investimento a longo prazo. Mas quem quer investir realmente a longo prazo, vai investir a longo prazo. Isso aí não é desculpa, não é motivo para isso. Vai ter um impacto grande, por exemplo, nos LCIs, nos LCAs, nos CRIs, nos CRAs, nessa parte imobiliária, na parte do agronegócio também, que eles vão ter que ter uma taxa muito maior para compensar, não é? Porque se não tiver uma taxa muito maior, o CDB vai ser um melhor investimento do que, por exemplo, um CRI da vida. Poupança continua, na minha opinião, horrível, né? Que desce 70% da Selic e até esse prazo de 2 anos não vai ser atrativa de forma nenhuma. Ainda mais que o CDB, quando eu comparo o CDB com o CRI e o CRA, isso aí é que o CDB tem a garantia da FGC, né? Esses outros dois não têm. Apesar que não é nada de outro mundo também, mas prefiro ter uma garantia do que não. Quando você vai para renda variável, aí é que o ponto começa a pegar. E você tem as ações e você tem os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, na minha opinião, vão ser bem mais impactados se forem cobrados impostos neles. Enquanto que as ações nem tanto, e tem motivos para isso, eu vou mostrar agora. Vamos falar primeiro dos fundos imobiliários. Principalmente os fundos de papel, né, vão ser bastante impactados se essa cobração de imposto for feita. Porque eles não pagam imposto nesse momento, são isentos. Por exemplo, se você tem uma ação uma cota que custa R$100 e você recebe 0,6% ao mês, que vai lhe dar 60 centavos, digamos assim, não é? Dessa ação por mês. Se você tiver que pagar esse imposto de renda dos 15%, você vai começar a receber 48 centavos. Ou seja, você vai ter uma queda bastante representativa. E no final do dia, a cota, para você continuar recebendo esses mesmos 0,6% ao mês. Essa ação, o valor da cota vai ter que cair de 100 para 80. Ou seja, uma queda de 20% no valor da cota só por causa dessa cobrança do imposto de renda. Então vai ser bastante difícil desses fundos se manterem, né? Manterem as mesmas rentabilidades, os mesmos valores. Lembrando que não faz muito sentido cobrar esse tipo de imposto de um fundo desse, porque ele não foi criado para prestar serviços ou para criar empregos. Então não faz muito sentido. Talvez eu consiga ver o governo revisitando essa parte para os fundos imobiliários e não cobrando ou cobrando uma alíquota um pouco diferenciada. Faz mais sentido não cobrar, mas aí depende muito do governo, né, de como vão fazer. Mas vamos ver o que vai acontecer. Já em termos de ação, aí é que é a parte que eu preciso da ajuda de vocês. Pode ser que eu esteja errado, né, que eu estou vendo todo mundo aí em pânico e eu tenho uma opinião diferente. Minha opinião é o seguinte, eu acho que essa parte aí não vai influenciar tanto no investimento em ações. Claro que vai ajudar bastante mais as ações que investem em crescimento do que em pagamento de dividendos, como a Magalu da vida, uma Via, outras empresas, uma Oi da vida que tem bastante débito aí, pagar menos imposto também ajuda, deve ajudar essas empresas. Empresas boas pagadoras de dividendos, em teoria o pessoal fala que vai ser impactada bastante, então vai diminuir a atratividade. Eu entendi, mas eu fui para a matemática, para os números, sem conhecer a lei ainda, sem conhecer como é que ela vai funcionar, e eu cheguei a uma opinião um pouco diferente. E na minha opinião, eu acho que vai ser até melhor. E eu vou mostrar por quê. Olha essa tabela que tem aqui. Dê uma olhadinha com calma, não concorde comigo só porque eu estou mostrando a tabela não. Veja se está certa, porque realmente eu estou com essa dúvida. Eu vou fazer uma pesquisa maior, mas a impressão que eu tenho é que vai ser melhor pelo seguinte. Digamos que a empresa tivesse R$10.000 de lucro líquido. Perfeito. Fosse pagar 34% de imposto sobre isso, que é o valor que ela paga normalmente. Chegaria a um valor líquido de R$6.600. Lembre desse número, R$6.600. Agora vamos considerar essa líquida de 19% nesses mesmos 10 mil. Chegaria a um valor líquido de R$8.100. Perfeito? Estamos aí em perfeita sintonia, né? 6.600 pagando 34%, 8.100 pagando 19%. Diferença de R$1.500. Vamos considerar que ela agora tem um payout que ela paga de dividendos 50% do seu lucro líquido no final. Pronto. Se fosse pagar 50% desse valor de 6.600, ela estaria pagando 3.300. Estamos de acordo? Estamos de acordo. 3.300. Agora, você considerando o valor que você pagou, que a empresa pagou só 19% de impostos, 8.100, considerando o mesmo payout de 50%, ela vai lhe pagar 4.050. Lembrando que se você não pagasse zero de imposto, você ia receber 3.300. Agora ela está pagando 4.050, só que você tem que pagar 15% de imposto de renda. Pagando 15% de imposto de renda, isso lhe dá R$ 607,50 de imposto que tem que ser pago. Deduzindo isso do valor, dá um valor final para você no seu bolso ou para você reinvestir de R$ 3.442,50. Ou seja, eu estou recebendo R$ 142,50 a mais, pagando esses 15% de imposto, do que se eu não estivesse pagando imposto, a empresa mantendo o mesmo payout em relação ao lucro líquido. E aí que talvez eu esteja fazendo um erro e não estou conseguindo ver. Se vocês estiverem vendo,
me fala. E se eu encontrar, eu vou fazer um vídeo mais na frente, só porque faz parte do estudo, digamos assim, tentar entender o que está acontecendo, né? E eu estou vendo muita gente entrando em pânico, vou investir agora só nos Estados Unidos, não vale mais a pena, vou investir só em empresa de crescimento. E talvez eu não esteja entendendo alguma coisa. Se tiver alguma coisa que eu não estou entendendo, deixa nos comentários. Mas nesse momento, essa mudança tributária aí, na minha opinião, é benéfica. E se a empresa não quiser continuar com esse pagamento de dividendos e quiser investir no seu crescimento também, não tem problema nenhum, vou ganhar na valorização da ação, que também é positivo, né? Não precisa ser só dividendos, eu posso também investir em crescimento. Por que não? Essa parte, por exemplo, de recompra de ações deve aumentar bastante no Brasil, isso é muito comum fora, nos Estados Unidos, no Canadá, onde em vez de pagar os dividendos, eles fazem a recompra de ações também para os acionistas. Isso é muito comum, no Brasil deve aumentar isso ainda mais, é um ponto bom também. E é basicamente isso, pessoal, dá uma olhadinha nesses números, talvez eu esteja errado, mas é porque eu vi todo mundo em pânico falando sobre isso, e quando eu li eu tive uma opinião diferente, que eu acho estranho também, mas tem tanto especialista aí, nem tanta gente que sabe tanto, eu não sei nada, eu sou apenas um curioso. Mas se você achou alguma falha aí, deixa nos comentários que eu faço um vídeo corrigido, não tem problema nenhum. Mas, honestamente, eu acho que eu tô certo nesse ponto, viu? Mas é basicamente isso aí. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça também de fazer sua própria pesquisa. Não vá seguir conselhos só porque estão falando que vai acontecer ou não vai. Ninguém conhece ainda o que vai acontecer. Duvido que alguém tenha estudado realmente no detalhe isso. Tem muito vídeo interessante aí sobre isso também. Todos com opinião diferente, claro, da minha. Por isso que eu tô achando estranho. E vamos ver. Não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima. Até mais.